Olá, estou passando para deixar mais uma mensagem neste momento de círculo de oração das quartas-feiras. E vamos dar continuidade à série de mensagens sobre oração. Nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus e o título é este: Ensina-nos a orar. E esta mensagem de hoje é a quarta mensagem. Ensina-nos a orar. E nós vamos, então, ver o texto que dá base, né? Dá base a esta série de mensagens que se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E é com este mesmo pensamento, com esta humildade, eu convido você a se aproximar do Senhor neste momento, pé ante pé, com respeito, em adoração, nos aproximando dele, como esses que aí estão na foto, para aprendermos a orar com ele. E hoje ele vai nos ensinar, por meio da oração do Pai Nosso, verdades importantes sobre oração. Então, nós vamos iniciar lendo o texto sagrado do Pai Nosso. Texto que está em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 15. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: Vocês orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesse primeiro trecho da oração, eu destaco algumas palavras para chamar a atenção. Pai Nosso, que significa um relacionamento de família, de intimidade com o Pai, de amor, não é? Oração é isso. Também santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender que o nome do Senhor Jesus Cristo, que carregamos conosco, porque somos seus representantes aqui na terra, deve ser santificado em nossas vidas. Isso é que Deus quer. Oração é para pessoas que têm intimidade com Deus e vivem uma vida de santidade. Venha o teu reino. Nós desejamos que muitas pessoas sejam atingidas pela mensagem do Evangelho e seus corações sejam conquistados para o reino de Deus, se convertam, aceitem a Jesus. O reino de Deus se expandindo na terra. Venha o teu reino. Eu sou convocado por Deus para isso. Oração é para pessoas que estão entendendo a sua missão. Seja feita a tua vontade. Prioridade será sempre do Senhor, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão. Nós precisamos de pão hoje. O pão nosso de cada dia, todas as nossas necessidades existenciais, terrenas, materiais, nós colocamos diante de Deus. Oração é para isso também. Perdoa as nossas dívidas. Nós precisamos de perdão, porque essas dívidas pesam no nosso coração, nos tiram a paz. E o perdão que Deus quer nos dar, ele está diretamente relacionado ao perdão que você oferece aos seus irmãos, aqueles que te cercam e que de alguma forma te ferem também. Né? E o perdão é fundamental para que nós tenhamos uma vida em paz e emocionalmente equilibrada. Continuando a oração, o Senhor nos ensina assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele termina essa oração exaltando o nome do Senhor. Ele termina essa oração pedindo proteção ao Senhor para que não caiamos em tentação, porque somos cercados por tentações. Temos um adversário espiritual, o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, que é Satanás. Ele coloca, sem dúvida, laços para que nós possamos cair.
Nós precisamos da proteção do Senhor, né? E exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. A Ele toda a glória, não é isso? Oração é para isso também. É para pedir proteção e é para glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome. E continuando o texto, depois que ele termina de explicar, de orar, ele continua enfatizando a importância do perdão. Olha só, queridos. Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então é uma condição. Mas se não perdoarem, olha só, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então você carregar ofensa, carregar mágoa, não liberar perdão, você que fica prejudicado porque você não recebe o perdão do Pai. E não recebendo o perdão do Pai, o seu coração fica triste. Você fica com peso na sua vida. Por isso que o perdão é uma bênção. Nos faz ser felizes. Libere perdão para os seus irmãos que estão ao seu redor, aqueles que te feriram, porque todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos pecadores. Hoje nós somos feridos, amanhã nós podemos ferir alguém. E se o Pai do céu, o Santo, nos perdoou, por que nós não podemos perdoar uns aos outros? Então a oração está nos ensinando a importância do perdão. Não é? Continuando, eu vou destacar alguns pontos que a oração do Pai Nosso, né, me ensinou. Eu quero compartilhar com você. Ela me ensinou que oração é um relacionamento de família, né? Pai Nosso que está nos céus. E oração tem a ver com vida de santidade, vida que santifica o nome de Deus. Oração não é para qualquer pessoa, não é para todos. Oração é para aqueles que são filhos de Deus. E por serem filhos de Deus, amam a Deus e vivem uma vida de santidade. Isto é oração. É assim que Jesus começa a nos ensinar a oração modelo do Pai Nosso. E o que mais diz a palavra de Deus sobre esses dois conceitos? Família. Olha só que importante esse trecho, para que você entenda do Evangelho de João, capítulo 1, de 11 a 13, para que você entenda como fazer parte desta família, a família de Deus. Diz assim sobre o Senhor Jesus Cristo, o evangelista João. Veio para o que era seu. Ou seja, Jesus veio para o seu povo, os judeus. Mas os seus não o receberam, ele não foi recebido. Contudo, aos que o receberam, sempre tem aqueles que recebem, né? Os seus discípulos, que os seguiam, né? Que os seguiam a Cristo. Aos que creram em seu nome, o que aconteceu com essas pessoas? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não eram. Essas pessoas foram aquelas que receberam e creram no nome de Jesus, que significa aquele que salva. Yeshua, aquele que salva. Então, se você recebe e crê no nome do Senhor, você se torna, passa a ter o direito de se tornar filho de Deus. Que antes você era apenas uma criatura de Deus, certamente amada por Deus, mas não filho. Se torna um filho de Deus, os quais esses filhos não nasceram por descendência natural, como os nossos bebês, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, ou seja, de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Não é assim. Os filhos de Deus não são deste jeito que eles são formados. Esses são os filhos nossos, dos homens. Os filhos de Deus não. Termina o texto dizendo, mas eles nasceram de onde? Nasceram de Deus. Um novo nascimento. Esses são os filhos de Deus. E oração é para filhos de Deus, que chama a Deus não de criador, não de uma energia positiva, mas chama a Deus de Pai, porque tem conhecimento, intimidade com Deus. Jesus nos ensina ainda sobre a importância da santidade na oração. Vidas santas. Diz ali em 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, Jesus nos chamou para a sua obra.
para fazermos discípulos, para pregarmos o Evangelho, não é? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Em tudo que fizerem. Vida santa é uma vida que reflete a luz de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar nessa situação? Não é? Vida santa. Vida que honra o nome do Senhor. Continuando esta lição, eu quero que você entenda mais um pouquinho outros aspectos que a oração do Pai Nosso me passou. Eu quero compartilhar com você. Olha só, missão e prioridade. Missão e prioridade. Esta oração me passa isso, que aquele que está indo aos pés de Cristo, né, colocando sua oração, tem que ser uma pessoa comprometida com a missão, pois Jesus falou assim: venha o teu reino. Esse deve ser o nosso pedido nas nossas orações. Venha o teu reino. Senhor, a minha paixão é para que outras pessoas conheçam o Cristo que eu conheci, que transformou minha vida, que o teu reino venha em outros corações, em outras vidas. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como ela é feita no céu. Este mundo precisa conhecer a vontade de Deus. Só vindo o teu reino, Senhor. Então, aquele que ora, o intercessor, ele deve estar colocando como prioridade na sua vida, não as suas necessidades pessoais, mas antes das suas necessidades pessoais, vem a missão, orar pela missão, salvar vidas. A prioridade na minha vida é o teu reino, é que a tua vontade seja feita. Como é difícil, não é? Que normalmente nós colocamos as nossas necessidades primeiro, né? Tudo aquilo que queremos, que precisamos. E às vezes até esquecemos de pedir pelo reino de Deus, pela missão de Deus. Mas a ordem é esta. A missão vem na frente e a prioridade de Deus muito mais importante do que a minha própria prioridade. Continuando, outro aspecto que essa oração me ensina e que nós vamos confirmar a missão, nós vamos ver em Mateus 24, 14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí o Senhor Jesus vai voltar. Ele está prestes a voltar. Nós precisamos ser uma igreja engajada com missões, pregando o evangelho, sustentando missionários, amando a obra missionária. E em volta de nós, as pessoas que nos cercam, também comunicando o evangelho a elas. O evangelho do reino. Essa é a missão que o Senhor nos deu. Essa é a prioridade nas nossas vidas. E nós encontramos também em Mateus, Jesus falando: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E isso se reflete na oração. A minha preocupação na oração, em primeiro lugar, são as necessidades do reino de Deus. E a sua justiça. Ou seja, a justiça do amor de Deus. Eu tenho que dar prioridade à justiça de Deus na minha vida. Eu tenho que ser um promotor do reino de Deus e da justiça de Deus, que é baseada no amor de Deus. E todas as demais coisas que eu precisar, diz o texto, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as minhas necessidades existenciais, Deus vai cuidar se eu priorizar o reino e a missão. Continuando, outros dois pontos importantes. Necessidades físicas e emocionais. A oração me passou isso. Quando nós colocamos diante de Deus todas as nossas necessidades. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Senhor. Mas eu não preciso só de pão de cada dia. Das minhas necessidades materiais, humanas. Eu também preciso do teu perdão, porque sem o teu perdão a minha vida fica angustiada, sem paz. Porque eu sou pecador e eu peco. Infelizmente, eu erro. E essa é a nossa sina. Nós vamos lutar contra o pecado até o dia da nossa morte. Mas quando caímos em pecado, nós precisamos do alívio do perdão, porque Jesus já derramou o seu sangue na cruz para isso.
E esse perdão é que nos dá saúde emocional. A oração, ela nos dá esse momento, essa oportunidade de rogarmos a Deus pelas nossas necessidades físicas e pelo perdão que nos dá vida emocional equilibrada e saudável. Mas para que eu possa perdoar, para que eu possa ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Uma vida emocionalmente saudável, perdoada por Deus, ela perdoa. Se eu não perdoo as pessoas, se eu tenho um coração endurecido com as pessoas, se eu guardo mágoa, Deus não me perdoa, e minha vida fica cada vez mais amarga, mais pesada. Como o perdão é importante. Ele traz cura para a nossa alma, para as nossas emoções. Então, o Senhor está nos ensinando, na oração do Pai Nosso, que a oração é para suprir todas as nossas necessidades. E, por fim, eu quero reforçar esses dois conceitos: necessidades físicas e necessidades emocionais. Em Mateus capítulo 6, 26, diz assim: observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós temos muito mais valor que as aves. Se Ele cuida delas, Ele vai cuidar de nós. Confie nesse Deus. Entregue suas necessidades existenciais nas mãos do Senhor. Oração é para isso também. É para nos derramarmos diante dEle, colocarmos nossas necessidades. Principalmente nesses dias que estamos vivendo, pessoas doentes, pessoas passando por desemprego, por sofrimentos, necessidades existenciais diante de Deus. Mas também, o texto que está em Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Deus nos perdoa por causa de Cristo. E assim, perdoados e perdoando uns aos outros mutuamente, nós devemos ter uma vida saudável, sermos bondosos, misericordiosos, temos compaixão, sofrendo com os que sofrem. Necessidades emocionais tratadas por Deus. Vidas que perdoam e são perdoadas. Vidas que sabem que são fracas, falhas e pecadoras, que precisam do perdão. Por isso, nós precisamos nos perdoar mutuamente. Eu recebo o perdão do alto na medida em que eu distribuo o perdão entre os meus irmãos. Mais um pouco que nós aprendemos na oração do Pai Nosso: amparo e exaltação. Amparo e exaltação. Ele termina a oração dizendo assim: não nos deixes cair em tentação, porque nós somos cercados de tentação, queridos. Mas livra-nos do mal. O maligno está sempre ali no nosso calcanhar, tentando nos derrubar. Senhor, nos livra, nos proteja, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oração também é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Isso é orar. Isso é orar. E diz mais a palavra santa do Senhor sobre amparo e exaltação. Daniel diz assim: Ele livra e salva. Deus é o nosso Deus que nos livra, queridos, e que nos salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Esse é o nosso Deus. E Ele livrou Daniel do poder dos leões. Como é bom ter um Deus assim, que está pronto a nos proteger, nos livrar, nos salvar. E exaltação? Nós vamos ver com o salmista, que ele diz assim: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Como é bonito ver o salmista exaltando o Senhor, e nós precisamos aprender isso. Oração também é exaltação, glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, eu gostaria
de reforçar esses pontos que eu aprendi na oração do Pai Nosso. Oração é um relacionamento de família, de filho com pai, intimidade. E oração é para quem tem uma vida que santifica o nome do Senhor, uma vida que vive em santidade. Oração é para aqueles que colocam a missão como prioridade nas suas vidas, a vontade de Deus como prioridade nas suas vidas. Isto é que o Senhor nos ensina. Só depois é que nós vamos pensar nas nossas necessidades físicas e emocionais. Senhor, eu preciso de alimento, mas eu estou tão angustiado, eu fiz tanta coisa que não estou me sentindo bem, eu preciso do teu perdão. E aí nós vamos ter uma vida com as nossas necessidades físicas e emocionais satisfeitas. E, por fim, oração é um momento para pedirmos ao Senhor e termos consciência da luta, do combate espiritual que passamos e que precisamos da proteção dele contra as astutas ciladas de Satanás. Amparo. E oração é para exaltarmos o nome do Senhor. Aproveite para glorificar o nome do Senhor. Exalte. Oração é para isso. Eu estou nesse momento colocando diante de você o que eu tenho aprendido ao ler a oração do Pai Nosso. Aprendido com o Senhor Jesus, que está nos ensinando a orar. Ensina-nos a orar. Esta foi a 4ª mensagem desta série. Ensina-nos a orar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje e se torne cada vez mais um servo que ame a oração, um intercessor como Jesus o é. Deus te abençoe muito. Um abraço.